Nós vamos conversar agora com a Andresa Maciel. Ela é cirurgiã dentista e vai falar com a gente via Zoom, diretamente do Maranhão. Coisa boa! Seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer falar com você. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, bom dia, Vanusa, bom dia a todos do estúdio, bom dia, telespectadores, e já desejando uma excelente sexta-feira e um final de semana também muito bom para todos nós. Ai, que coisa boa, que Deus abençoe também seu final de semana, sua sexta-feira. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante. A nossa querida Andresa, tá me ouvindo direitinho, né, Andresa? Eu tô ouvindo perfeitamente, Vanusa. Tá ouvindo bem? Ótimo. Tô sim. A Andresa, ela é cirurgiã dentista e ela vai falar hoje sobre um assunto que tem mexido muito com a gente aqui, que tem mexido com várias pessoas. E é importante a gente falar sobre esse assunto, né? Ela vai falar sobre as dores na região da boca, né? E que tem, de uma certa forma, chamado a atenção de muitas pessoas. Andresa, inclusive, eu queria muito, antes da gente entrar nesse assunto tão profundamente, eu queria até perguntar para você. Você tem percebido que da pandemia para cá, nesses 4 anos que nós estamos, com tantas informações relacionadas a problemas com a saúde mental, ansiedade, estresse ou até mesmo depressão, você tem percebido que o apertamento ou o bruxismo tem acontecido bastante e as pessoas têm procurado muitos profissionais, os dentistas, para falar sobre esse tipo de queixa, quebra de dente, algumas situações de dores? As pessoas têm falado sobre esse assunto ou não? Vanusa, a gente observou, inclusive, uma mudança no nosso consultório. Hoje em dia, 80% dos pacientes que chegam à nossa clínica é especializada em desordens temporomandibulares, que são essas alterações na região da articulação que causam essas dores, e cirurgia bucomaxilofacial. E hoje, cerca de 80% dos pacientes que chegam à nossa clínica são exatamente nos procurando devido a questões relacionadas a dores orofaciais. E esse quadro, ele aumentou muito depois da pandemia, como você falou. E aí a gente tem 2 fatores associados. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa terminologia chamada de Covid longa, e nós temos estudos recentes onde mostram que o vírus, uma das sequelas do vírus é exatamente o ataque às articulações. E aí o ataque a essa articulação em específico aqui da face vem causando muitos quadros degenerativos e, consequentemente, a dor. E o segundo fator seria exatamente o estresse, a ansiedade, a depressão causados por essa questão do confinamento, pelas muitas perdas de vidas que nós tivemos. E aí isso vem causando uma piora nos quadros de dores orofaciais e desordens temporomandibulares. Então, assim, realmente aumentou muito. Hoje, como eu falei, 80% das pessoas que chegam à nossa clínica são exatamente devido a esse quadro. Andresa, essa questão do apertamento e do bruxismo muitas vezes acontece na madrugada, nas noites dormidas, ou pode acontecer também durante o dia sem a gente perceber. A gente consegue perceber que estamos com apertamento nos dentes ou até mesmo com bruxismo? Consegue sim. E uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é assim, que o correto é que você só encoste seus dentes quando você vai comer, ou seja, para cortar ou triturar os alimentos. Fora isso, para conversar, para você assistir TV, fazer alguma atividade, não é correto que você encoste os dentes, porque você está forçando. Obviamente, durante a noite, quando você está dormindo, você não percebe. E nesse momento, a descarga de toda aquela tensão durante o dia, ela pode se refletir em algumas áreas do nosso corpo. Dentre elas, nos músculos da mastigação. E aí, o que acontece? Esses músculos se contraem, causam um apertamento ou bruxismo. O bruxismo é o ato de você ranger, né, bater os dentes, e o apertamento é o de encostar. Contudo, a repercussão, as consequências são iguais, tanto no bruxismo quanto no apertamento, mas com certeza durante a noite esse quadro ele é mais forte, ele é mais exacerbado. E aí o paciente acorda com aquela dor cansada, com aquela sensação de que não dormiu direito,
Muitas vezes a pessoa acorda sem conseguir abrir a boca, e aí esse é um quadro já preocupante que indica que você deve procurar imediatamente o especialista na área. Podemos identificar também que alguns problemas relacionados aos dentes, o bruxismo ou até mesmo o apertamento, pode estar também mostrando uma outra causa de problema de saúde ou não? Por exemplo, existem pessoas que têm problemas da apneia do sono durante a madrugada. De repente o problema não está diretamente nos seus dentes, mas, por exemplo, vocês como profissionais, pode de uma certa forma, através de um autoexame, detectar estes problemas ou até mesmo identificar outros problemas e levar para outros especialistas? Porque sim, hoje tudo é muito trabalhado assim em conjunto, né? Com certeza. Eu sempre peço para os meus pacientes, né, nas redes sociais também, que possam fazer um autoexame. Então, uma coisa muito interessante para que a gente possa fazer, para observar se você tem um apertamento ou bruxismo, é verificar se existem marcas de dentes na lateral da língua. Ou então, como você falou no início do programa, essas quebras constantes de dentes. Ou então, ao abrir a boca, você escutar um estalo, né, na região do ouvido. Então, existem muitos sinais que a gente pode estar percebendo, onde nos leva a crer. E aí você me perguntou em relação a algumas patologias. Muitos pacientes com fibromialgia, por exemplo, quando a fibromialgia ela já se encontra em um estágio mais avançado, esse paciente vai apresentar também distúrbios na região da articulação temporomandibular, né? E, consequentemente, o apertamento e o bruxismo. Nossa, como é importante a gente falar sobre esse assunto e como é importante a gente falar com uma cirurgiã, uma profissional que acaba, de uma certa forma, nos ajudando a entender causas. Quando a pessoa, ao mascar, ela nunca tinha problema nenhum ao mascar, e ela começa a mascar chiclete, por exemplo, e ela começa a perceber um estalo, ou quando ela tem as mordidas e percebe que morde a bochecha com mais facilidades. Isso também pode estar trazendo alguma informação sobre problemas nesses dentes com apertamento e bruxismo, ou já é uma outra causa? Não, aí, Vanusa, a gente vai entrar numa polêmica que eu sempre tenho com os meus pacientes. Por exemplo, o chiclete, nós contraindicamos completamente. Na cavidade oral, por que a gente contraindica? Porque o ato de mastigar faz com que você use os seus músculos na mastigação e a articulação de forma exagerada. E aí acaba causando um desgaste e aumentando quadros de DTM. E aí eu vou entrar numa outra polêmica também muito grande. Hoje em dia a gente fala muito sobre esses exercícios de alto impacto, a musculação, o crossfit, por exemplo. O ato de você levantar o peso, fazer aquele esforço excessivo, ele vai causar também uma contração nessa musculatura e pode causar esse apertamento, essas dores orofaciais. Aí vocês vão me perguntar assim, mas aí, doutora, a gente não pode fazer exercício? Não. Existe um dispositivo chamado de placa mio-relaxante que nós, especialistas na área, indicamos para o paciente fazer esse uso, inclusive durante esses exercícios físicos. Olha que interessante, porque às vezes a pessoa não percebe. No momento que você está fazendo exercício físico, você não tem nem noção que você está naquele momento segurando os dentes no momento que você está fazendo exercício. E durante a madrugada, você não percebe o que você está fazendo na madrugada, porque você está dormindo, então você naquele momento não tem noção. Mas naquele instante, o teu subconsciente, enfim, o que está acontecendo com você na madrugada, está trabalhando. Você dorme, mas ele fica ali, né? Vai acontecendo o que tiver que acontecer durante a madrugada. E aí você não observa se você está com apertamento. Aí essas placas são importantes também para você usar dormindo, né? Exatamente. E aí a gente indica que faça realmente com um especialista, com um profissional habilitado. Então, não é todo cirurgião dentista que está habilitado a fazer. Então, geralmente é o especialista em desordem temporomandibular, que é o meu caso, e o cirurgião bucomaxilofacial. Então, lá na clínica nós temos essa dupla formação para atender o paciente da melhor forma possível. Então, a placa ela vai servir como um agente de proteção para as estruturas orofaciais, dentes, bochecha, língua e articulação temporomandibular.
Muito bom. Aí nós vamos falar, você já deu alguns sinais, já falou de alguns sintomas que pode acontecer, mas quando a gente fala em termos de dor, o que a gente chama a atenção dessas pessoas? O que elas vão sentir, além das quebras de dentes, além dessas outras informações que foram dadas? A pessoa vai sentir dor também? Uma coisa muito importante, Vanusa, lá na clínica a gente recebe pacientes que já passaram por vários especialistas, neuro, otorrinos, vários especialistas, e eles não conseguem chegar a um diagnóstico correto. Por quê? Essa dor que começa nessa região aqui pré-auricular, ou seja, antes do ouvido, ela se irradia, ou seja, ela se espalha. E aí ela se espalha para cima, para frente, para baixo e para trás. Então, muitas vezes o paciente ele vai apresentar dor nessa região posterior do pescoço, aqui nos ombros. E nada mais é do que um sinal das desordens temporomandibulares, desse bruxismo e desse apertamento. Então, esse paciente ele pode sentir dor em toda a região da face, na região posterior da cabeça, no pescoço e nos ombros. Por isso a importância de um especialista adequado para fazer o diagnóstico. No caso do tratamento, qual seria o tratamento? Mas antes mesmo do tratamento, eu queria até tocar num outro assunto, antes de você falar do tratamento. Chamar a atenção para as pessoas que estão modificando os dentes, os tamanhos dos dentes, a quantidade de dentes. A gente precisa chamar a atenção da população até relacionado à questão do próprio rosto, o formato do rosto. Se isso tudo influencia também para esses problemas ocorrerem. A gente tem que levar uma informação direta. E depois desta informação, qual seria o tratamento? O que acontece? Hoje em dia as pessoas fazem muitas facetas, laminados, para aumentar, como você falou, o tamanho dos dentes. Só que esquece-se da questão da musculatura da região orofacial. Então, muitas vezes, esse tratamento ele não vai ter sucesso, vai resultar na fratura da coroa ou mesmo do dente. Eu recebi um dia um paciente lá na minha clínica que tinha colocado coroas em todos os dentes. Ele conseguiu fraturar em uma única noite 12 dentes. Por quê? Porque o dentista fez de uma forma imediata, não respeitou aquele tempo que a gente fala de reeducação muscular. E aí perdeu-se dentes, perdeu-se todo o trabalho, o paciente chegou lá com uma dor imensa. E muitas vezes essas dores elas são tão exacerbadas que a gente precisa internar o paciente, levar esse paciente para âmbito hospitalar, fazer medicações endovenosas para que a gente consiga trazer um conforto maior, tamanha a dor desse indivíduo. Então, nesse momento, é procurar verdadeiramente um profissional capacitado, habilitado, que realmente tenha especialidade no assunto, porque ele vai trabalhar essas facetas de verdade como tem que ser feito na boca, no rosto, nos dentes daquela pessoa. Tem que ter muito cuidado, né, doutora? Muito cuidado, muito cuidado. Hoje em dia nós vemos muitos profissionais que fazem cursos de final de semana, se anunciam no Instagram e o paciente ele não vai atrás realmente do currículo, da clínica, né, da habilidade desse profissional e do conhecimento. E aí a gente vê tantos problemas como estão acontecendo. Tá certo, então. E aí, assim, para quem quiser fazer o tratamento, para quem quiser conhecer um pouco mais e entender como se livrar dessas dores, ou até mesmo o bruxismo e o apertamento, tem a questão da placa, né? Mas as pessoas, elas podem fazer outros tipos de tratamentos, alguma mudança, cirurgia, algo do tipo? Com certeza. Assim, a gente fala que o tratamento das desordens temporomandibulares, ele é multiprofissional. O bruxismo e o apertamento, geralmente, eles vão ter um fundo psicológico ou psiquiátrico. Então, a maioria dos nossos pacientes, nós encaminhamos para um atendimento com um psicólogo, com um terapeuta comportamental, e algumas vezes a gente tem que quebrar esse paradigma. Muitas pessoas têm resistência ao psiquiatra, mas ele é de extrema valia no tratamento das desordens temporomandibulares, porque o bruxismo e o apertamento, muitas vezes, eles têm esse fundo emocional.
e a gente precisa, claro que nós vamos tratar a parte clínica, as consequências, mas a gente precisa ir a fundo na origem desse problema. Então, além da ajuda do psicólogo, do psiquiatra, muitas vezes a gente vai precisar da ajuda também do fisioterapeuta, e em alguns casos, 20% dos casos, a gente necessita fazer intervenção cirúrgica, né, em centro cirúrgico com esse paciente. Mas, assim, eu sempre falo que a gente fazendo um tratamento clínico correto, adequado, bem indicado, a gente consegue evitar que esse paciente chegue a essa fase maior, que seria a cirurgia, né? Muito bom. E aí a gente chama a atenção também que nesse mastigar e nesses estalos, pode acontecer de cair? Pode. Aí eu sempre brinco que eu não sei o que é pior, se a boca travar fechada ou aberta, né? Em ambos os casos, né, a gente fala que existe um deslocamento do disco, então a mandíbula ela se desloca, então ela deslocando ela pode ficar travada, né, fechada, ou ela pode travar aberta. E aí imediatamente tem que procurar um serviço tem que procurar um pronto-socorro. E lá no pronto-socorro acionar o cirurgião bucomaxilofacial. Esse paciente ele vai ter que ser sedado, levado para centro cirúrgico para fazer esse reposicionamento, sob risco de ter uma necrose na cabeça da mandíbula. E aí a gente vai só aumentando o problema. Então essas pessoas que passam por esses estalos, é interessante que façam o exame, que procure um profissional e que passe essa informação para o profissional antes que isso aconteça, né? Com certeza, a prevenção sempre é o melhor caminho, como nós falamos, né? Então, nossa, foi muito bom, Andressa. Foi muito bom conversar com você. Conversamos com a Andressa Maciel, que é cirurgiã dentista, diretamente de São Luís, onde ela trouxe essas informações pra gente. Primeiro eu quero agradecer a você, gostaria que você deixasse seu Instagram, pessoas que tiverem mais dúvidas. E quando você vier ao Piauí, venha até o nosso programa. Será um prazer lhe receber. Obrigada. O meu Instagram é @AndressaMaciel, e lá vocês vão encontrar dicas diárias sobre as DTMs, o bruxismo, o apertamento, e qualquer dúvida é só entrar em contato via direct, que eu estou lá à disposição para responder todos vocês. Um abraço, Vanusa, muito obrigada pelo convite, e com certeza, quando eu for ao Piauí, eu procuro por vocês.